O gamer influenciador Serol pode ter que indenizar todos os usuários do Capa Royale em mais de milhões. Calma, pessoal, eu já explico para vocês, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe o seu comentário. Bom, pessoal, nos últimos dias não se fala em outra coisa a não ser essa polêmica sobre o jogo Capa Royale. Para quem não está por dentro do assunto, eu vou dar aqui um breve resumo do que está acontecendo para vocês entenderem. O jogador e influenciador Serol, há meses atrás, ele disse aos seus milhões de seguidores que ele comprou um jogo, que esse jogo era dele. E ele fazia propaganda desse jogo para os seus seguidores. Essa divulgação era feita antes ainda do lançamento oficial do jogo. Então, o que acontece? Muitas pessoas, antes até do lançamento, já parece que faziam a pré-compra. Acho que no valor de R$ 250, alguma coisa assim, que eu andei pesquisando. E fora que, após o lançamento do jogo, as pessoas tinham ainda a opção de comprar skins. O que são skins? São roupas para o seu jogador. Porque esse jogo parece que é um jogo de tiro, esse Capa Royale. Então as pessoas compravam skins, armas, enfim, um pacote com personalizações para o seu personagem. E outro detalhe, parece que esse jogo era uma versão beta. Foi lançado mesmo assim, sendo uma versão beta, né? Que não era ainda a oficial. Mas as pessoas colocaram dinheiro real nisso, comprando inclusive o jogo e podendo comprar essas skins. Aí parece que após 3 meses e alguns dias, 3 meses, vamos falar 3 meses, 3 meses desse jogo ter sido lançado oficialmente, a empresa Jungle, parece que é isso, a empresa chama Jungle, anunciou de um dia para o outro que o jogo seria retirado do ar, que a empresa faliu. Então esse jogo ia parar de rodar. E parece que ele tem até uma data aí, acho que 9 de outubro, alguma coisa assim, que ainda os servidores desse jogo, eles vão continuar rodando. Então, após essa data, acabou. Obviamente, muitos usuários, quando viram esse pronunciamento, eles foram questionar o influenciador Serol. E, em uma de suas lives, o Serol acabou se pronunciando sobre o assunto. Aí o Serol, para surpresa de todos, disse que na verdade ele não era dono da empresa, ele era apenas um parceiro, onde ele tinha apenas 10%, que praticamente em troca da divulgação do game, ele receberia 10% dos lucros dessa empresa. Em vários fóruns pela internet, parece que o pessoal estava questionando, e aí, como é que fica o dinheiro que eu coloquei no jogo? Eu comprei o jogo, comprei as skins, enfim, afinal não eram, pelo que eu estava vendo, não é barato isso. R$ 250 acho que custou o jogo, mas o pacote de skins começa acho que em R$ 49,90, tem skins até de R$ 300 parece. Então não eram valores pequenos. Bom, após ser questionado, o influenciador ele teve que se explicar na live e ele acabou falando isso, que ele era apenas um parceiro, né? Ele fazia praticamente a divulgação em troca de 10% do faturamento da empresa. Até parece que ele foi ligar para um dos sócios ao vivo em sua live, esse sócio não atendeu, parece que era um dos donos reais da empresa. Aí ele ligou para uma outra pessoa que também foi convidado, assim como ele, para ser parceiro, e ele questionou esse parceiro o que faria, o que a empresa faria, qual a posição da empresa em relação aos valores recebidos pelos usuários. Enfim,
Ficou meio que disse pelo que não disse, a empresa também não se pronunciou, pelo que eu saiba, não se pronunciou a respeito disso, ficou por isso mesmo. Algumas outras pessoas ainda indignadas começaram a questionar ele, e ele até, pelo que eu andei vendo alguns vídeos, em tom de deboche, ele falava para as pessoas, para elas simplesmente entrarem no servidor e ficar lá desfilando com as suas skins, ou seja, suas roupas, suas armas, fica lá desfilando. Ou também a opção, compra o jogo e aí você faz aí o que você quiser com ele, em meio que em tom de deboche. Veja bem, pessoal, eu não tenho nada contra o Serol. Eu estou apenas trazendo aqui o que aconteceu e o que as pessoas estão discutindo sobre esse assunto. Bom, muitas pessoas nesse fórum já estavam falando, fui enganado, me senti lesado, não acredito mais no Serol. Enfim, para as pessoas, por terem, normalmente o que acontece? Você vai adquirir algum produto desses, você está lá no jogo e você efetua uma compra, né? Primeiro que você já está comprando alguma coisa online, né? Tudo bem que a skin ela não é sua, é um produto virtual, né? Ela não te pertence na verdade. E ao adquirir esses produtos online, a pessoa ela acaba, antes de terminar a compra, ela tem aqueles termos de aceite, que normalmente todos os sites, todas as plataformas têm, que tem lá as regras, né? E o que acontece? As regras, se nas regras dizem que caso o jogo venha a sair do ar ou, sei lá, a empresa venha a falir, então a pessoa vai praticamente, ela perde aquilo que ela pagou, não é bem assim que funciona e que se procede, porque as leis brasileiras, elas são soberanas em cima de termos de site. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se tem alguma cláusula abusiva, se tiver alguma coisa escrito nesse sentido, que simplesmente a pessoa perdeu o dinheiro dela, o Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, ele simplesmente anula esse contrato, que praticamente quando você aceita os termos, é praticamente um contrato firmado com esta empresa. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele anula esse contrato se tiver termos abusivos. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, inclusive as pessoas que se sentiram lesadas e enganadas, elas podem pedir o seu dinheiro de volta. E, no caso, o Serol, ele responde solidariamente junto com a empresa, mesmo ele não sendo parte do contrato social. E eu vou explicar o porquê. Esse caso, ele despertou tanta curiosidade nas pessoas e até já virou assunto de rodas de conversa. Então, conversando com algumas pessoas, inclusive uma delas do meio jurídico, acabou falando que o que acontece? Eu vou explicar dentro dos termos, dentro da lei, como que funciona. Até dito por ela, eu pedi que ela me passasse alguma coisa por escrito para poder passar para vocês terem uma luz no fim do túnel. Mesmo porque parece que o Serol, ele tem um outro jogo que está sendo desenvolvido e aí, num caso desse, qual credibilidade ele vai ter depois desse fato com esse próximo jogo? As pessoas vão comprar esse jogo? Vão comprar os acessórios? Vão depositar uma confiança nele? Porque afinal, o que acontece? Uma coisa é o Serol fazer simplesmente uma propaganda do jogo, onde ele não tem nada a ver, nenhuma participação. Outra coisa, para ele convencer as pessoas a jogarem e gastarem dinheiro, é ele dizer que ele comprou o jogo, que ele tem, a empresa é dele, que aí inspira mais confiança nas pessoas. E elas vão pensar o quê? Putz, o Serol comprou, então é bom,
então vai ter futuro, então vou gastar dinheiro aqui. Mas vamos para o detalhe jurídico da coisa, né? Então, para as pessoas que se sentirem enganadas, lesadas com isso, então vamos lá. A situação é a seguinte: o influenciador não era sócio formal da empresa, não consta no contrato social. Eu vou estar falando com vocês e lendo aqui o que me passaram. Ele firmou um contrato particular de parceria, recebendo participação ou comissão em troca de divulgação, que eu acredito que seja esse o caso. O Serol não está no contrato social da empresa desenvolvedora do jogo, ele apenas fez um instrumento particular. O que é um instrumento particular? É um contrato de gaveta. Fez lá um contrato com a empresa, ele vai divulgar em troca de 10% de participação, né? Dos lucros da empresa ele leva 10%. Divulgou o jogo dizendo ser dono absoluto, o que induziu os consumidores ao erro. Então você que comprou o jogo, comprou a skin e se sentiu lesado, enganado, ele afirmando que ele comprou o jogo, ele está induzindo vocês ao erro. E o jogo se encerrou. Suas atividades, usuários querem o reembolso. Bom, pessoal, essa é a situação. Então agora vamos para a base legal do Código de Defesa do Consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Fornecedor, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. É quem desenvolve ou produz ou comercializa. Aqui a empresa é a fornecedora direta, ou seja, a empresa que desenvolveu o jogo é a fornecedora direta. Publicidade enganosa. Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. O influenciador, que no caso o Serol, ao afirmar que era dono, induziu consumidores em erro. Isso gera responsabilidade por prática comercial abusiva. Pronto! Só esse artigo 37 já anula todo aquele aceite que vocês clicaram ao efetuar a compra. Então, comprou o jogo, comprou skin, gastou seja lá o que for de dinheiro nesse jogo, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor já anula tudo aquilo. Responsabilidade solidária. Artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo não sendo sócio, o influenciador pode ser considerado corresponsável, pois participou ativamente da oferta, publicidade e enganosa. Então, resumindo, o que é isso? Por ele ter divulgado, participou, praticamente foi o único que fez toda a parte de publicidade desse jogo, então ele responde solidariamente. Então, tudo que é anunciado em publicidade obriga o fornecedor. Como o influenciador também, ele dizia ser dono, sendo uma oferta enganosa, e pode responsabilizá-lo. No caso, o Serol pode ser responsabilizado junto com a empresa dona do jogo. Agora vamos à conclusão, pessoal. A empresa continua sendo o responsável principal, já que é a detentora do jogo e quem efetivamente vendeu o produto ou serviço. Ou seja, a empresa Jungle continua sendo a responsável. Ok, foi ela que comercializou e vendeu, enfim, ela que é a responsável direta pelo jogo. Agora sobre o influenciador, no caso o Serol. Não é sócio, mas como parceiro de marketing participou da cadeia de fornecimento no aspecto de publicidade. Sua conduta caracteriza publicidade enganosa, quando ele afirma ser dono da empresa antes do lançamento e depois no final, quando a empresa encerra, ele fala que não, ele era somente um parceiro, ele tinha só 10%. Mesmo ele não constando no contrato social, ele responde solidariamente, pode responder solidariamente. Por isso pode ser
responsabilizado solidariamente junto à empresa, mesmo sem estar em contrato social. O que isso acontece na prática? Vamos lá. O consumidor pode pedir reembolso tanto da empresa quanto do influenciador. Então vocês podem. Eu aconselho, e não reclame aqui, tenta achar o CNPJ dessa empresa, da Jungle, aqui no Brasil, e primeiro não reclame aqui, abrir reclamação, colocar lá todos os fatos, e aí de repente até em juízo pedir tanto para a empresa quanto para o influenciador, que no caso o Serol, ele tem tanta responsabilidade quanto a empresa. Reembolso tanto na empresa quanto no influenciador, pois ambos respondem solidariamente, conforme eu já tinha dito. Depois, em eventual ação judicial, quem pagar poderá buscar direito de regresso contra o outro. Eu vou explicar isso, o que significa. Vamos supor que a empresa devolva tudo para todo mundo, todos os valores. A empresa pode também acionar o Serol para ele responder pelos 10%. Aí vamos supor que em outra situação, o Serol fale, não, eu vou devolver para todo mundo e depois eu aciono a empresa para ser ressarcido. Ok, também pode ser feito isso. Então, resumindo, pessoal, não é porque vocês simplesmente aceitaram os termos na hora de efetuar uma compra, ou vocês vão jogar um jogo, um simples jogo, e tem lá a opção, vou pagar 250 para comprar, um pacote de adicionais, que no caso essas skins, R$50, aí tem lá todos os aceites, termos da empresa, enfim, eles podem escrever o que eles quiserem lá, mas se afetar ou ir por cima do Código de Defesa do Consumidor, esse contrato ele se torna nulo, ele não existe. Então vocês podem e devem reclamar para que pare de acontecer esse tipo de coisa, porque agora parece, eu andei vendo alguns vídeos, parece que tá tudo certo. Galera foi, comprou, pagou, gastou uma grana e tá tudo certo, tipo, que se dane todo mundo, né? Joga lá, entra lá com sua skin lá, dá uma desfilada, né? Meio que em tom de deboche, que andei vendo alguns vídeos nesse sentido. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso te ajudou, desculpa. Então peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí com os amigos, que eu vou começar a trazer alguns temas sobre esse tipo de coisa, para ver se traz uma luz para as pessoas nesse sentido. Espero ter ajudado algumas pessoas e é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal.